Olá, pessoa incrível, este é mais um Papo Reto do Professor. E no programa de hoje nós teremos Desmontando o MBL. Antes da gente começar, eu tenho que pedir para você que está aí me assistindo, deixar o seu like, assinar o canal, compartilhar, para que a palavra se espalhe. Então, vamos iniciar falando da história do MBL. Só que para entender essa história, a gente tem que lembrar de um evento muito importante em 2013, que foram as manifestações, muita gente indo para a rua para protestar. E essas manifestações de 2013 começaram graças a uma grande insatisfação popular devido aos aumentos nos preços das passagens de metrô e de ônibus em apenas 20 centavos. As pessoas foram às ruas porque sentiram um momento ideal para protestar. As pautas eram muitas e na época se questionava quem ia se apropriar melhor dessa coisa de manifestações incríveis nas ruas, se era a esquerda ou a direita. Em 1º de novembro de 2014 temos a criação do MBL. Fernando Holliday, Kim Kataguiri, entre outros, foram os grandes expoentes e criadores deste movimento, que inicia como uma página no Facebook, colocando questões gerais, reclamando de coisas como os salários dos ministros na justiça. Mas no meio dessas postagens de Facebook, você também tinha coisas como vamos tirar o PT está transformando o Brasil na Venezuela, se continuarmos assim, seremos transformados em Cuba. E assim nasce o MBL, um movimento que se diz apartidário. MBL apartidário? Gravações de áudio divulgadas pelo portal UOL revelam que o PSDB, DEM, PMDB e o Partido Solidariedade financiaram a participação do Movimento Brasil Livre em atos pró-impeachment. As gravações desmentem o MBL, que sempre fez questão de afirmar que é um movimento apartidário sem ligações financeiras com siglas políticas. As colaborações dos partidos foram através de panfletos, convocação da militância para as manifestações do impeachment, carro de som nos eventos e divulgação dos atos. Numa postagem de abril do ano passado, o MBL afirma que vive de doações e não tem grandes empresas ou partidos políticos por trás. O movimento foi criado em 2014 para combater a corrupção e atuar pelo impeachment da presidenta Dilma Rousseff. No áudio divulgado pelo UOL, Renan Santos, um dos líderes do MBL, confirma como o movimento se articulou com os partidos políticos. O MBL acabou de fechar com o PSDB, DEM, PMDB, uma articulação para eles ajudarem, e também com a força sindical, que é o Paulinho, né? Para divulgar o dia 13, usando as máquinas deles também. Enfim, usar agora uma força que a gente nunca teve. E foi o MBL que montou isso. A gente está costurando agora com todos eles para ter o impeachment. Então a gente está em outra, a gente está realmente causando problemas para Dilma. Segundo o escândalo do Wikileaks, ficou claro que os Estados Unidos, através da sua companhia de inteligência, a CIA, estava de olho tanto na Dilma Rousseff, quanto na equipe dela, quanto nas empresas brasileiras, em especial a Petrobras. E o discurso de o PT quebrou o Brasil e vai transformar isso aqui na Venezuela só cresceu. Depois do escândalo que eu mostrei para vocês, Jandira Fegali colocou em dúvida o financiamento do grupo MBL. Parece que o MBL era financiado pelos irmãos Koch. O grupo Koch é uma série de empresas, dentre elas empresas de investimentos, que ganham dinheiro com mudança de governo, com privatizações, com a Bolsa de Valores em geral. Mais tarde, no mesmo ano, Kim Kataguiri, um dos criadores do MBL, reconhece que recebeu treinamento no Students of Liberty, um grupo patrocinado pelos irmãos Koch. Eu tenho que ressaltar que as coisas que eu estou falando aqui são de fácil comprovação. Muitas delas estão no Wikipedia. A ideia de apartidário também ajudou a movimentar grupos como Escola Sem Partido. Mas quando eles foram colocados como leis em algumas casas legislativas, você via claramente que o Escola Sem Partido tinha partido, sim. Ainda em 2016,
Fernando Holliday é eleito vereador em São Paulo. Em 2018, é a vez de Kim Kataguiri ser eleito deputado federal. Assim ficou insustentável esse papo de apartidário e a partir daí as páginas do MBL no Facebook e a página oficial começaram a se colocar como movimento político. Mas suas postagens e seus seguidores continuaram com esse ar de apolítico, de renovação, de mudança. A trajetória do MBL está envolvida em um monte de tretas e eu vou enumerar essas tretas para você. Em 2016, os líderes do MBL conseguiram acesso à Câmara dos Deputados na época do impeachment e eles entraram no plenário com crachás que misteriosamente foram cedidos a eles por membros dos partidos de oposição a Dilma. Outra treta foi o MBL fazendo protestos contra exposições de artes. Em 25 de julho de 2018, o Facebook emitiu uma nota que o MBL estava entre as páginas que integravam uma rede de desinformação, notícias falsas, fake news. Em janeiro de 2019, o MBL foi relacionado entre páginas de extrema direita, porque ele estava reproduzindo material do grupo Gab, descrito como uma plataforma de supremacistas brancos e pessoas de ultradireita. Em 2019, um dos seus criadores e líderes, Renan Santos, diz que outros membros abriram a caixa de Pandora de um discurso polarizado sobre política no Brasil e que seriam paz e amor na forma de dialogar com o outro. No escândalo da Vaza Jato, o MBL foi apontado como um dos porta-vozes de Deltan Dallagnol. Ainda em 2019, teve escândalo de cunho racial. Um dos membros regionais em Belo Horizonte protagonizou um capítulo de racismo. Em 2020, assume Bolsonaro, um político que se beneficiou desse discurso, desse medo anticomunista e anti-PT que o MBL alimentou durante anos. No dia 10 de junho de 2020, foram presos Alessander Mônaco Ferreira e Carlos Augusto Moraes Afonso, mais conhecido como Luciano Ayan, pela acusação de lavagem de dinheiro. Se você for na página do MBL, você vai ver algumas coisas muito curiosas. Você tem a aba Contribua, e aí você tem as opções para quem contribui constantemente. O rolo compressor, que contribui R$1.000 por mês. O exterminador de pelegos, que contribui R$500 por mês. O mão invisível, que contribui com R$250 por mês. Deve ser uma alusão à mão invisível do mercado. Olha aí, irmãos Koch. E finalmente, agente da CIA. E se você for agora na página do MBL, eles estão de novo recrutando, pedindo dinheiro para as conferências deles e colocando postagens absurdas como se Bolsonaro e Lula fossem escolhas equivalentes e como se eles não tivessem nada a ver com Bolsonaro ter chegado no poder. O fato é que mesmo depois de tudo isso que eu disse para vocês, nos dias de hoje, o MBL segue com mais de 3 milhões de seguidores no Facebook. E o número de páginas cresceu. E o MBL tá aí, firme e forte, com seus ideais liberais. E a gente sabe quem tem esse tipo de ideal liberal.